Só eu tô nervosa? Não. Não, imagina. Não. Todo mundo. Eu acho que a O gente já tá online, né? Já Ele falou que a gente já estamos tá online. online. Já estamos. Tá, eu acho que agora a gente podia compartilhar os links, né? O Marcos vai mandar pra gente o link lá no grupo pra gente compartilhar. Pode ser, por favor, que o povo tá ansioso aqui para saber dessa live. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Gente, boa tarde. Vocês já estão online. Vocês já estão ao vivo na página do Ocupa Cidade PJ. Ok, ô Marcos, a gente só queria o link para a gente poder compartilhar no grupo. É, porque eu preciso colocar no grupo da escola que eles pediram. Deixa eu ver se é o mesmo. Ah, aqui o Rafa mandou. Vou compartilhar. Estou compartilhando. Também. Já compartilhei aqui. A Joyce já mandou um videozinho aqui, informando que a gente está aparecendo. Legal. Bora lá, Bom, gente. Bora lá, então. Deixa eu só me organizar aqui. Avisaram que a gente está escrevendo, tá aparecendo para todo mundo. Gente, desculpa o amadorismo, é isso. Primeira vez aqui. Boa tarde a todos. Eu sou o Thiago, eu sou professor da rede aqui de Taipas. Sou doutorando em educação na Faculdade de Educação da USP. Sou morador do bairro do Jaraguá. Nasci aqui, me criei aqui. Tenho muito carinho por esse território. Sempre trabalhei aqui. Trabalhei nas escolas onde eu estudei. Trabalho nas escolas onde eu estudei. Agora não mais, mas já passei por lá. É uma honra para mim poder contribuir para esse território. E é uma honra para mim poder estar aqui hoje nessa live debatendo esse assunto que é tão importante. Eu estou aqui junto hoje com a Priscila. Dá um oi, Priscila. Oi. Com a Andressa. Com a Lucas. Oi, gente. A Gabriele.
Gabi. Oi, gente. E a dona Discórdia. Oi. Olá, tudo bom? A gente também está contando com a participação aqui, junto nos bastidores, do Rafael e do Marcos, que está na equipe técnica aqui, que está fazendo tudo acontecer. Essa live aqui, ela faz parte de um projeto que está sendo chamado de Ocupa Cidade. O Ocupa Cidade, ele foi pensado por diversos profissionais da educação, que tinha por objetivo inicial coletivizar as atividades pedagógicas que acontecem nos diversos territórios da cidade de São Paulo. Então, essa equipe de educadores foi se organizando e foi fazendo reuniões desde o final do ano passado e no começo desse ano, e essas reuniões culminaram nesse momento que a gente está de troca. Esse momento de troca era para estar sendo presencial, a gente está ocupando realmente todos os territórios, mas como a gente sabe da situação do isolamento, a gente está fazendo de casa aqui, e que bom que a gente tem essa possibilidade, né, de manter as ações firmes, a despeito de tudo que está acontecendo no país, né? Então, a gente está acontecendo hoje, iniciando hoje, inclusive, o primeiro Ocupa Cidade, que vai percorrer o dia 18, 19 e 20 de junho. O Rafael, que está controlando o chat aí, ele vai colocar o link com toda a programação do evento e também um link com uma vaquinha que a gente está fazendo para colaborar com os coletivos culturais que vão participar aqui com a gente. Esses coletivos, eles atuam de forma independente aqui no território, né? E a gente sabe como está difícil para as pessoas se manterem financeiramente nesse momento de pandemia, e a gente achou que seria adequado a gente colaborar, né, com essas pessoas que vão estar aqui com a gente, trazendo arte, trazendo cultura, com um pouquinho que a gente puder colaborar. Então tá aí o link da vaquinha no chat para vocês. Quem puder colaborar vai ser muito bem-vindo, para esse pessoal aí que vai ajudar a gente. Deixa eu ver. Bom, hoje eu tenho a honra de mediar essa reunião, que tem o tema Identidade de Gênero e Corpos Dissidentes na Escola. Eu fui procurar, logo que eu vi o tema, o que significa dissidente no dicionário. E no dicionário está escrito assim: que ou que diverge, quem ou que diverge de algo, que ou que sai de um determinado grupo, organização, política, religiosa, por divergir de seus princípios, ideias, doutrinas ou métodos. Mas a gente sabe que a realidade é um pouco mais cruel que isso. No nosso contexto, dissidente é um corpo que muita gente prefere não ver. E quando vê, acha que tem que bater, como diz o nosso presidente. E se apanhar não resolver, então precisa matar. Eu queria começar esse encontro com uma poesia que foi escrita pela Johanna Vieira. Ela é uma poeta trans, e esse poema está numa ontologia poética que fez parte de uma ação do projeto Transcidadania. E esse projeto, essa ontologia foi organizada e coordenada pela Lucas, que está aqui com a gente. Eu queria ler para vocês um pouquinho. Vamos ver. Na Grécia, eles contam que existia um pássaro, diferente dos demais, que era muito precioso. Não conseguiam matá-lo. Quando era lançado dentro do fogo, ele das cinzas ressurgia muito mais belo e voltava para voar de novo. Se não fosse a mitologia, poderia me identificar, pois várias vezes fui lançada na fogueira, mas das cinzas ressurgi. Não conseguiram me matar. Johanna Vieira. Eu dou por iniciado esse encontro. A gente vai se organizar mais ou menos assim. Cada um vai falar um pouquinho da sua história, quem que é, o que que faz. E depois a gente vai abrir para as perguntas. Então, quem tiver aí no chat, pode ir mandando perguntas para eles, para elas, e a gente vai fazendo a troca. O Rafa vai estar aqui também, ele vai trazer um pouco das perguntas, daqui a pouco ele entra. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu tenho uma ordem mais ou menos aqui. A Priscila. Quer começar, Priscila?
Certo. Olá, boa tarde a todos. Sou Priscila, sou uma pessoa não binária de gênero fluido, sou escritora de ficção científica e fantasia, né? Voltado principalmente ao público adolescente, mas também contos e histórias livres, né? Trabalho também com educação infantil, né, no município de Barueri. Fui professora no estado, né, lecionando história no ensino médio e fundamental. E é isso. Obrigado, Priscila. A Andressa? Tá desligado o microfone, Andressa. Agora foi. Boa tarde a Sim. todos. Vou abrir a minha fala com as palavras que descrevi ao compartilhar o post no meu Facebook hoje pela manhã. Pois entendo o ser humano como um corpo em interação, em constante construção. O que resume para mim o significado desse encontro. Bem, o que você vê aqui? Você vê corpos dissidentes em movimento, corpos que descobriram o amor próprio enquanto muros eram derrubados, corpos que amam outros corpos, por serem outros corpos em movimento. Trabalhar com respeito e diversidade na escola é construir uma educação equânime. A partir daqui, posso dizer que este corpo que vem ao nascer, né, que foi denominado Andressa, e no processo, entre os familiares e amigos, sou conhecida Lelé. A sociedade ela pede para a gente um território, né, de onde nós falamos. Então, eu me apresento como preta, lésbica, mulher, professora da Rede Municipal de São Paulo, militante, integrante do coletivo Luta Educadora, sou filha, sou irmã, tia, que pertence a uma família interracial e protestante. Hoje eu não professo nenhuma fé, tá bom? Para esse corpo chegar aqui, tiveram várias marcas. Essas marcas elas foram boas, foram ruins, mas eu me orgulho de quem eu sou hoje. Não tenho fórmula, nós não estamos aqui para dar fórmula para vocês sobre esse tema. Temos vivência. E são a partir dessas vivências que me movimento no espaço onde eu atuo, na escola. Ainda estou engatinhando como educadora. Eu sou funcionária pública, fazem 10 anos, mas como educadora estou há 2 anos, completei a semana passada. Antes de ser professora, eu era educadora, eu era auxiliar técnica de educação, ATE, trabalhava na secretaria da escola, na MF Padre Leonel Franca, a qual hoje eu estou como professora. O meu princípio sempre é trabalhar a partir do respeito. Ele permeia as minhas ações a partir da escuta. Na secretaria da escola, que é onde eu tenho a maior vivência, né, na educação, eu fui secretária de escola e sempre estava à disposição dos meus alunos, alunas, alunes, que me procuravam, e foram eles que me pediram, não seria exatamente a palavra, né, adequada, assim, mas foi através do olhar, dos abraços, dos afetos que nós construímos durante esse tempo, que me pediram para não me silenciar. Porque se eu, um corpo adulto, me calo e não derrubo esses muros da intolerância, do machismo,
da homofobia, da gordofobia, né? Como eles, né, se é correto falar, iriam transitar, iriam se movimentar, né? Sem adquirir a depressão que vem crescendo dentro da nossa sociedade, as angústias, os medos, né? Todo esse preconceito que está instaurado na nossa sociedade atual. No olhar deste corpo aqui em construção, sempre acreditei que a educação ela deve ser pública e de qualidade, por ser uma ferramenta de transformação social, constituída para criar essas relações, essas interações, e fazer com que esses corpos estejam em constante movimento. Eu vou utilizar uma frase que toda feminista, né, acaba falando, que da Simone de Beauvoir, que ela diz o seguinte: não se nasce mulher, torna-se mulher. E aí, para esse encontro, eu vou dar uma ressignificação para essa palavra, né, para essa frase. E vou dizer assim: nascemos corpos e vamos nos tornando diversos corpos. Não precisamos de uma única definição, certo? Sejam bem-vindos para o nosso encontro de agora à tarde. Obrigado, Andressa. Lucas? Oi, gente, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Lucas, eu sou educador e não binário, sou do interior de Minas Gerais. Minas Gerais é um dos estados brasileiros com maior número de suicídios LGBTs, principalmente suicídios trans. Cresci aqui até os meus 18 anos, depois eu fui para São Paulo, foi o meu encontro com o teatro, com a área da educação, também com a espiritualidade. O meu primeiro reconhecimento foi enquanto gay, homossexual. Depois eu fui entendendo que essa era a minha orientação, mas que, na verdade, existia um processo que estava ali acoplado a isso, que era a minha identidade de gênero. E desde a infância eu já tinha uma série de vivências fora da normatividade, mas eu acho que o Estado e a sociedade, de modo geral, nos privam das nossas próprias possibilidades. Então, eu nunca imaginei que não binário era uma possibilidade, que a minha identidade ela era uma identidade trans, que estava fora do masculino e do feminino, mas uma identidade não binária, e fui me entendendo ao longo do tempo. Quando eu entrei na área da educação, eu quis trazer todas as questões que o meu corpo, das minhas amigas e de todos os outros corpos estavam juntos dentro disso, e a gente começou a elaborar, né, uma série de palestras, formações, mensagens, TCCs e trabalhos falando sobre isso. Então, hoje, a minha presença na educação quer discutir como todos nós temos direito a uma flexibilidade quando se trata de gênero, quando se trata de sexualidade, né? A gente tem que entender gênero e sexualidade quanto estruturas moventes. Como a Andressa acabou de falar, nascemos corpos e temos direitos a se tornar vários outros corpos. E eu fico pensando que a família e a religião são duas instituições que nos tiram o tempo todo essa possibilidade de mostrar que nós podemos ter diversas sexualidades e que nós podemos ser diversos corpos. A única coisa que nos resta é a escola, né? Então, se a escola não for esse espaço que acolhe, que empodera, que escuta, que nos move, que nos aceita, que esteja disposta a discutir tudo aquilo que a gente foi negada de anos e anos atrás, a gente não vai encontrar na família, a gente não vai encontrar na religião, a gente não vai encontrar no Estado, porque o nosso corpo na rua, nas religiões, principalmente cristãs, nas famílias é um corpo completamente violentado, um corpo abafado, né? Então a escola precisa ser esse lugar de potência, porque a gente não está falando de nada novo, né? Alguns termos como não binariedade podem ser novos hoje em dia, como outros termos como pansexualidade e tudo mais, mas a gente estuda e vê que nos povos ameríndios
Lá atrás, antes da colonização, esses povos já reconheciam no mínimo 5 identidades de gênero. Inclusive, uma delas, eles chamavam de 2 espíritos, que eram as pessoas que tinham energia feminina e masculina dentro do mesmo corpo. Então, a gente não está falando de nada novo, a gente está falando de uma demanda ancestral, a gente está falando de uma liberdade que ela não dá mais para ser negociada. É urgente, é insurgente que todos podemos ser aceitos nas escolas, seja pela nossa identidade de gênero, seja pela nossa expressão, seja pela nossa orientação sexual. Eu acho que a gente não pode mais negociar nada, porque a escola ela precisa se reinventar e se reinserir o tempo todo. Prova disso é que um debate como esse que a gente está fazendo agora não seria possível muito tempo antes, ou mesmo poucos anos atrás, isso seria considerado um absurdo, né? Então, eu acho que a gente tem que trilhar dentro da educação um caminho de decolonialidade. Eu trabalhei por um tempo no Transcidadania, tive muita proximidade com a literatura trans, com esse processo da gente poder se reinventar, porque as histórias nos apagam, né? Se você for ver nos filmes, na literatura, em todas as referências, você não vai encontrar, na maioria das vezes, referências trans e LGBTs. Então, nós precisamos criar um outro mundo onde nós não somos estranhos. Na verdade, nós somos mais que normais e naturais, né? E eu acho que eu queria encerrar com uma frase da Grada Quilomba, quando ela fala sobre a questão racial, e eu acho que isso também serve para a questão de gênero, que eu não sofro preconceito porque eu sou diferente. Eu sou diferente porque eu sofro preconceito. E essa é uma equação muito simples, mas que a gente precisa entender. O que nos torna dissidentes hoje em dia é o preconceito que assola todas as nossas identidades, e não porque nós somos dissidentes, mas porque existe um processo de dissidência nesse apagamento que nós vivemos. Então, quero agradecer o convite, estou ao lado de pessoas maravilhosas e tenho muito também a discutir e a aprender hoje. Um beijo para todos. Valeu, Lucas. Muito bom. Gabriele? Tá desligado o microfone, Gabi. Tá indo agora? Não, ok, agora. Tá bom. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Gabriele. Eu sou uma mulher trans, eu sou aqui do Jaraguá, eu sou estudante. Eu fui convidada hoje pela Ocupa Cidade para estar aqui conversando com vocês sobre a questão da identidade de gênero. Vou falar um pouco sobre mim. Eu já passei por muita coisa, ainda mais dentro de escola. Na escola que eu estudava, eu e 2 amigas minhas trans, a gente foi motivo de chacota por muito tempo lá dentro. Por muito tempo mesmo, que a gente não estava entendendo nada do que estava acontecendo. E um tempo depois a gente teve que sair da escola por conta dos meninos. Então era muito xingamento, a agressão verbal era enorme. A gente tentava conversar com os diretores e eles não resolviam. Então a gente teve que sair. Então eu larguei os estudos. Eu só voltei a estudar em janeiro desse ano. Então, eu fiquei muito tempo sem estudar. E é isso, gente. Eu queria agradecer o convite. Muito obrigada. Obrigada, Gabi. Prazerzaço ter você aqui. Deixa eu ver aqui na minha anotação. A discórdia. O Discord tem que... É verdade, desculpa. Já desbloquearam, já. Já desbloquearam. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom com vocês? Sou Herbie de Souza, mais conhecida no meu território como a Discórdia.
Sou uma professora travesti, já faz 18 anos. Trabalho com essa inserção e com essa aceitação de todos os gêneros dentro da educação. E eu luto por uma causa que eu nem sabia que tinha, a da inserção da mulher trans e da travesti do homem trans dentro da educação. Porque, como a Gabi falou, ela foi praticamente que expulsa da escola. E o meu papel como educador é esse, fazer com que o aluno permaneça dentro dessa escola, independente da condição sexual dele. E, para isso, muito tempo passou, acredito que eu seja mais velha daqui, faço 40 anos no mês que vem, e antes de mim muitas mulheres trans e travestis morreram para eu poder estar no lugar onde eu estou e poder falar com todos sobre a importância de permitir com que esse aluno permaneça na escola e essa aluna permaneça na escola, porque é muito grave quando a gente ouve um depoimento de uma menina trans, de uma mulher trans, que ela foi expulsa por conta de chacota. Confesso a vocês que passei por isso, ainda passo por isso até hoje, porque mesmo sendo uma professora concursada, o meio em que a gente vive tenta nos expulsar a todo momento dele. Não vou dizer que é fácil ser travesti hoje em dia, no ano de 2020, com a situação política que nós estamos tendo no nosso país, onde é tudo permitido, onde as pessoas nos atacam simplesmente por não aceitar o nosso corpo, o nosso gênero, e eles acham que podem nos afetar, mas isso não é de agora, isso é de sempre. E eu estando dentro da escola, eu acredito que eu tenho um papel de quê? Fazer com que a figura da travesti, que é marginalizada desde sempre, e eu sempre falo em todas as minhas palestras, inclusive em escola, que quando a gente fala travesti, a gente automaticamente liga ao meio da prostituição. E eu sempre falo, eu posso ser prostituta, eu posso prostituir meu corpo se eu quiser, mas eu faço por escolha, então eu tenho que ter direito à educação, eu tenho que ter direito a estudar, e eu vou me prostituir se eu quiser. Eu encerro por aqui e estou disposta às respostas, às perguntas que vocês me fizerem. Obrigada. Obrigado, Discordia. Obrigado, agradeço a apresentação de todos. A gente vai fazer assim, então, agora. Quem tiver os questionamentos, as perguntas, pode ir mandando lá no chat. A gente vai trocar agora, vamos trocar, o Rafael vai entrar aqui no meu lugar e ele vai fazer essa mediação com as perguntas. Mas enquanto o pessoal vai colocando lá, eu acho que agora é esse momento de encher o pessoal aqui de perguntas. Eu queria que alguém aqui começasse a esclarecer alguns conceitos bem básicos, né? Eu acho que tem bastante gente nessa live e eu acho que tem pessoas que têm mais informações, tem pessoas que talvez esteja tendo contato agora com essa discussão. Então, alguém que pudesse esclarecer um pouquinho o que é identidade de gênero e o que é orientação sexual, e depois, aprofundando um pouquinho mais, o que é decolonialidade. Quem gostaria? Em identidade de gênero, eu me reconheço como uma travesti de gênero feminino, orientação sexual heterossexual, não saio com outra trans nem outra travesti para ser considerada homossexual, então sou hétero porque eu só saio com homens, sendo héteros ou homens trans, tranquilo, meu desejo sexual é por homens, héteros ou trans, me identifico com o gênero feminino, praticamente, quer dizer, 24 horas por dia eu me visto do jeito que vocês estão vendo, desde que nasci, desde que eu pude comprar as minhas próprias roupas, com 21 anos, que até então morava com mamãe e com papai. E eu acredito que a identidade é como a gente se reconhece, então não sou uma mulher cis, nem uma mulher trans, sou travesti por questões políticas, como eu mencionei, e eu acredito que esclareceu alguma coisinha? Ou falei rápido demais? Acho que está perfeito, né? Algumas pessoas têm um pouco de dificuldade para entender o que é uma identidade de gênero não binária, né? E como a dona Discórdia, né, já se posicionou, a travesti é uma identidade de gênero não binária, porque você não consegue se adequar perfeitamente a um contexto masculino, né, ou feminino, né?
mas tem inúmeras outras identidades de gênero não binária, que é exatamente isso, né? Você não é nem masculino, nem feminino, né? No meu caso, eu sou gênero fluido, né? Em determinados momentos, eu tenho uma fluidez de gênero, eu vou para um universo mais feminino, depois masculino. Às vezes eu me vejo como agênero, né? Desprovida de qualquer parâmetro de gênero. E a questão de orientação sexual também, né? A sexualidade, ela é muito ampla, né? Porque você tem as mais conhecidas que a gente tem no nosso cotidiano, hétero, homo, e aí você tem assexual, você tem ginessexual, androssexual, pansexual, né? Cada uma dessas identidades, orientações sexuais, elas são diferentes e são todas válidas, né? E é importante de entender isso, até para não cair numa coisa genérica, né? E de classificar todo mundo como se fosse a mesma coisa, negando a identidade dessas pessoas. Acho que é isso. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou o Rafael. Eu tô nas coxias aqui. Surgiram algumas perguntas. Eu acho que dentro das questões que o Thiago deixou, acho que a gente pode também ir pontuando algumas a partir das perguntas que foram colocadas aqui. Posso lançar? E daí vocês... Pode. Assim, na medida em que se sentirem confortáveis e irem respondendo. Primeiro que tá bombando a live, as pessoas estão adorando. Depois eu vou tentar fazer uma seleção justa aqui para dividir os beijos que estão surgindo. Tem beijo para todo mundo. As pessoas estão amando, de fato, falando que é uma live necessária. Eu penso que em tempos de tantos direitos perdidos, né, não dá para deixar de marcar território, né? E como alguém falou aqui, né, acho que foi a Lucas, o direito à vida e a existência são inegociáveis, né? Então a gente tem que marcar esse território. Mas vamos lá para algumas perguntas, daí a partir das perguntas e do que o Thiago deixou também, dá para vocês irem construindo as falas, né? Acredito que seria importante, a Rosângela Andrade Barros, acredito que seria importante vocês falarem como a escola contribuiu ou não contribuiu, na verdade, né, para essa militância, para essa consciência. Cadê? A Marinalva também pede, né, como se deu a construção da identidade social de gênero de vocês. Falem também um pouco de como foi com a família. Questões importantes. Gabriele, a Marinalva coloca, né? Marinalva Dias. Você tem alguma sugestão, enquanto aluna, né, estudante, para os educadores, de como deva ser uma abordagem com alunos? E mais uma, nessa rodada, sou professora de educação infantil e gostaria de saber se quando as crianças demonstram atitudes e gostos opostos aos que a sociedade espera. Qual a melhor atitude? Deixar a criança livre ou devo fazer alguma intervenção? Pergunta. Com você. Olha, em relação a essa última pergunta, eu acredito que a gente não deva fazer nenhuma interferência, deixar a criança livre, porque é ela que vai se reconhecer enquanto pessoa, quanto adulta. Porque se a gente tentar podar essa criança, a gente pode colocar um trauma nela, assim como fizeram comigo. E respondendo a Rosângela, a escola, depois do ensino médio, que eu fiz Cefam, inclusive ela deu aula para mim, abriu o mar, o leque de opções, para eu me entender como uma mulher travesti, que demorou um processo, foi um pouco lento, e fundamental foi o diretor da minha escola, Jéssica Pereira Felipe, que assim que assumiu,
proibiu qualquer tipo de preconceito dentro da escola. Então ele foi taxativo. Qualquer tipo de preconceito, racista seria sumariamente expulso. Então, a partir daquele momento, em 1999, eu senti que eu poderia ser quem eu sempre fui sem saber. Como eu falei, é uma luta que eu tinha sem saber. E hoje em dia, como professora, eu deixo meu aluno livre para ele ser quem ele quiser e ensino aos outros a respeitar qualquer pessoa e qualquer coisa que não, porque não tem nada a ver com a minha vida. Não é o que eu penso, porque o meu conceito fica fora da sala. A minha vida fica fora da sala. Porém, não tem como deixar o meu corpo fora dela, porque as crianças estão vendo, todo mundo está vendo. Não tem como destarrachar o peito e deixar fora e não falar de sexualidade sem falar de sexualidade. A gente fala até de boca fechada. Bem, identificação, né? Na escola, na verdade, como eu falei na minha apresentação, eu sou de uma família protestante, fui a filhinha obediente e que reprimiu muitos dos seus desejos, de quem eu era, né? Eu falo que eu vim vivenciar a questão da minha sexualidade na vida adulta. Passei a viver a partir quando completei 30 anos. Saí de casa e aí fui me conhecer e também saber quem é essa pessoa que ocupa esse corpo aqui. Na escola passei desapercebidas, às vezes, né, por gostar muito da roupa dos meus irmãos, eu pegava blusa, né, escondido para ir, achavam, mas não era tão aberto, não era falado, dialogado como hoje. Não sei se é porque eu estou do outro lado, não sou aluna, né? Eu vejo que os alunos hoje, eles se posicionam mais. Com a internet, tem a questão das informações, elas são ligeiras, rápidas. Eu já não, era aquela menina pacata, sempre fui de defender, né? Se tinha alguém brigando, estava lá eu, né? Eu era conhecida até, no entanto, no ensino médio, como Erundina, não sei porquê, né? Mas para mim é uma honra hoje. Passei pela igreja e perdi meu pai aos 20 anos, e aí começou toda aquela... Comecei a me fechar, o sorriso estava fora, né? Mas dentro, quem sou eu, né? E aí fiz pedagogia, prestei no concurso público, acessei como ATE, fui trabalhar na diretoria regional de Pirituba, na época, auxiliando supervisores, aí eu ficava olhando, vendo e tentando me encontrar, né? Fui para a escola, e aí, quando cheguei na escola, aquele mundo te encanta, né? Me encantou, né? Na verdade, me encantou. E, ao mesmo tempo, eu fui fazer uma pós na PUC, Fundamentos de uma Educação para o Pensar, e lá eu encontrei um grupo que começou a me questionar, né? E viravam para mim e falavam assim: Lelé, sai de cima do muro, você vai ver em cima do muro até quando? Eu, não estou em cima do muro, deixa eu, para que isso? Ela falou assim: não, você precisa, sai de cima do muro. E aí, nos diálogos que a gente brinca até hoje, né? São minhas amigas, minhas irmãs que levam para a minha vida aí. Tem uma lá dos Estados Unidos me assistindo, beijo, Van. Sai de cima do muro, e aí eu fui me olhando, me vendo, e resolvi sair de casa. Fui morar sozinha, e aí sim, a partir o ficar sozinho, dessa reflexão, foi que eu fui vivenciar a minha sexualidade. E aí não é que se descobriu, eu não gosto desta palavra, né? Eu me encontrei, eu me vi no espelho, né? Pude ser eu nessa construção. E aí, a partir dessa luta, dessas marcas que vão deixando os nossos corpos, enquanto educadora, eu tenho essa questão do olhar. Eu falo que o olhar é permissão, ele te permite,
né? Então, quando esses olhares dos alunos, a Gabi pode me falar que ela foi uma delas que virou e falou para mim assim: tia Andressa, preciso de falar com você agora, tem que ser agora. E aí, se você não for, eu vou falar com o diretor. E ela foi falar com o diretor e falou assim: preciso de falar com a tia Andressa. Então, foi a partir desses olhares que me permitiram ser, e hoje eu não me calo. Se eu vivencio como eu vivenciei hoje, eu estou dando aula para o Fundamental 1 e a EJA, né? O ano passado eu estava com o Fundamental 2, que é onde esses conflitos são grandes, né? São maiores. Quando eu vejo, na hora eu já tenho uma reação, já tenho que agir, não deixo, como aconteceu no começo desse ano na sala da EJA, não permiti mesmo. Na hora eu chamei o grupo, desci, vamos para a diretoria, sentamos lá na direção, vamos conversar sobre, vamos falar sobre. Aqui tem a questão de racismo, tem questão de homofobia, não aceito. Dentro da sala de aula, não. A gente tem que construir o respeito, né? E eu acho que é isso. Enquanto educadora agora, tenho que fazer essas intervenções, tem que ser no ato, na hora, né? Tem que ser dia a dia. Eu não posso esperar uma data, um momento para falar. Tem que ser ali quando aconteceu e construir o diálogo ali. Essa é a minha contribuição. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão que o Thiago jogou da decolonialidade. Quando eu falei isso, né, acho que a questão da decolonialidade faz a gente pensar em muita coisa, né? Para a gente entender a decolonialidade, a gente tem que pensar no que é colonização, né? E acho que quando a gente fala da colonização, a gente está falando de um projeto europeu, né, que visa destruir aí tanto o povo indígena, quanto o povo africano, quanto o povo preto, e que também traz para o Brasil aí a imposição do cristianismo, né, o que a gente chama de heteroterrorismo, então a imposição da heterossexualidade, também a imposição da cisgeneridade, né, acho que é um termo legal da gente falar também. Cisgênero é todo corpo que não transicionou, que não é trans, que não mudou ou performou outro gênero, né, então a gente tem essas proibições da colonização e também, né, a gente tem uma série de reafirmações no campo racial, no campo de gênero, da sexualidade, no campo da espiritualidade, né, então acho que decolonialidade na escola é a gente lembrar que o Estado é laico, que o Estado não tem religião, que o Estado não tem uma moralidade que venha dizer qual é o melhor gênero, qual é a melhor sexualidade, qual é a melhor religião. Acho que a gente pensar num ambiente laico é a gente pensar em construir um projeto que ele seja antirracista, que ele seja anti-LGBTfóbico e que ele seja antifascista, né? Porque não dá para a gente lutar por uma coisa e esquecer de outra. A Audre Lorde, que é uma escritora negra, ela fala muito isso, né? Ela tem um texto dela que ela diz: eu sou uma mulher negra lésbica, não tem como eu lutar contra as coisas separadas, eu preciso lutar contra tudo ao mesmo tempo, eu preciso lutar contra o racismo, contra o machismo e contra a LGBTfobia. Então, eu acho que falar de decolonialidade é falar de um projeto que ele precisa ser laico, de um projeto que precisa ser livre, né, de muitas coisas. Então, eu acho que a decolonialidade ela é uma questão muito interessante para a gente apontar na escola e para a gente pensar, né, que não tem como eu ser racista e ser LGBT, não tem como eu lutar contra a LGBTfobia e ter racismo religioso e não considerar o bando, o candomblé, não tem como a gente desconstruir de um lado e ser completamente opressor de outro. Ou a gente destrói todas as amarras, ou a gente não vai conseguir criar um território que ele seja potente para todo mundo. Foram muitas questões, né? Mas eu fiz um apanhado aqui das que mais se destacaram enquanto eu estava ouvindo. E, tal como a Gabi, na escola eu vivi, tipo, eventos muito traumáticos, né?
Só que na época eu não conseguia entender o que estava acontecendo, né? Não conseguia entender o porquê daquilo, né? Era simplesmente um sofrer, né, interminável, e a escola não tinha amparo para pessoas como eu, né, em diversos níveis, né. Essa escola, ela simplesmente deixava tudo isso acontecer, deixava passar, por mais que o professor se indignasse e mandasse parar e tal, mas ele não tinha uma ação efetiva contra isso, a escola não tinha um plano para trabalhar com isso, né. Então era muito complicado, assim, foi uma fase de muito isolamento, né? Só que isso foi produtivo na fase adulta, porque isso me gerou reflexões muito importantes e, e deu origem a um livro até, né? Tipo, para pensar sobre essas questões, como que é a vida na escola, como se questionar dentro da escola, né? Então, tipo, eu escrevi esse livro me baseando nas minhas experiências, mas de pessoas que conviviam comigo, de histórias que eu ouvia, né, que se passavam em outros cotidianos escolares, e isso mostra, tipo, o quanto de ação que faltou, né, nessas escolas e quantas ações poderiam ter sido evitadas, né. Quando uma criança mostra um comportamento que você não entende, não, não existe isso de interferência, né? O que você tem que fazer é tentar entender esse comportamento. E para entender esse comportamento, você tem que ter informação, né? Você tem que estar aberto a essa criança, a receber o que ela te traz, né? Tentar descobrir dela o que ela está apresentando para você, mas sem você impor a sua lógica nela, sem você despejar as suas informações nela, né? E, obviamente, se for uma questão que envolva sexualidade, ela tem que ser acolhida, ela tem que ser abraçada, né? Porque se você despreza isso ou tenta mascarar isso, você vai gerar um trauma muito grande nessa criança. E esse trauma ela pode levar para o resto da vida e vai impedir que ela desenvolva características chaves para a evolução dela, né? Então, isso é muito importante. E, igualmente, a família, a escola, a sociedade tem que ter esse apoio para a criança, para a pessoa em si, né? Porque estamos falando de vidas e todas as vidas têm a mesma capacidade de evolução, né? Desde que elas tenham o apoio necessário. Então, acho que é bem por aí. Pegando esse gancho, o complicador que a gente vê hoje em dia em sala de aula é que a gente espera o problema chegar. Eu digo porque é problema, porque assim, atualmente nós estamos estudando mais sobre os assuntos e geralmente o problema chega e eu vou correr atrás do prejuízo. Hoje em dia não, a gente estuda para quando chegar, se chegar. O problema, o entrave que a gente tem dentro da escola como professora é o que a família vai pensar, porque nós estamos trabalhando com famílias que não têm o mesmo grau de instrução que nós temos. Então, nós temos que estudar para saber lidar com essa família, para que essa família acabe entendendo a importância desses temas, porque geralmente o que foca é: eu não quero meu filho gay, não quero meu filho com aquela professora, e eles não entendem essa questão que nós estamos entendendo e discutindo agora. O que eu vejo, discórdia, assim, não há uma dissociação entre o que é privado e o que é público, né? Sobre a questão da identidade de gênero, eu, enquanto professora, as minhas escolhas não afetam quem eu sou como educadora, eu sou como professora. O caminho que eu trilhei, graduação, pós, para estar ali dando aula, a sociedade confunde dentro desse sistema que nós vivemos, que é tão autoritário. Aí nós ficamos assim entre como eu vou olhar ao meu aluno e, ao mesmo tempo, tenho que me preocupar com que a família está pensando.
porque dependendo da gestão onde você está, eu já ouvi casos que gestor chamou e falou assim, não é para você falar sobre isso dentro de sala de aula, né? Então, é complicado na educação você estar entre os nossos companheiros da escola que deveriam estar nos dando essa sustentação e entender que isso é separado. Quem eu sou, quem eu escolhi ser, o corpo que eu quero me movimentar fora de dentro daquele espaço, diz respeito a tudo, né? Sou representada, mas isso não vai interferir no conhecimento que eu adquiri para fazer ali meu papel enquanto professora, que não é transmitir, né? Fazer essa troca de informação, do conhecimento com o meu aluno. Eu não sei se eu consegui elucidar aí a minha ideia. Sim, conseguiu sim. Gabi voltou. Tudo certo, Gabi? Voltei, a internet caiu. Boa. Estão clamando por você no chat. Tinha uma questão lá atrás que ficou aberta. E eu vou responder essa. Sugestões aos educadores. Depois fazer uma outra rodada, gente. Vai lá, Gabi. Ok. Então, vamos lá. A resposta a Marinalva às vezes as abordagens, elas podem assustar o aluno, porque eu fiquei muito assustada quando aconteceu na outra escola. Então, eu só tive uma professora para me ajudar em tudo, e mesmo assim não foi o suficiente, porque ela não sabia, não entendia do como ajudar e por onde começar a ajudar, e às vezes assusta mesmo. Eu fiquei muito assustada com as abordagens, então, devido a ela não ter como ter abordado do jeito certo, eu não consegui, não tive como. Então, é sempre bom conversar com os alunos e procurar entender o motivo do porquê ele está fazendo isso, e se é necessário ele fazer isso, ou sempre conversar com o aluno que está passando, porque para nós, mulheres trans que estamos estudando ensino médio, já é bem difícil, porque tem diversas questões, e muitas delas é bem complicada. Tem a questão do banheiro. Eu passo por uma questão que eu sou muito grata ao diretor da minha escola, muito grata mesmo, porque lá ele super entende. Então, eu uso o banheiro certo, eu uso o banheiro feminino. Não é só eu, lá também tem um amigo meu que é trans, então ele usa o banheiro masculino e lá todos se respeitam, e é sempre legal. Porém, é bom conversar sempre com o aluno, sempre chamar de canto, sempre que possível, e o mais rápido possível, porque começam as agressões verbais e aí vai aumentando até chegar na física. No meu caso, não aconteceu a física, acho que é porque eu não permiti, né? Eu tinha saído da escola bem antes. Mas é isso, é sempre bom chamar o aluno de canto, marcar reuniões com o aluno, ou até mesmo criar um projeto para falar sobre, porque seria bem interessante, seria bem legal. É isso. Então eu vou fazer mais uma rodada. Tudo bem, gente? Se eu fizer mais Tudo uma ótimo. Pode rodada, continuar. Daí eu saio, o Thiago volta. Por mim, a gente ficava aqui a tarde toda. Bom, Áurea Rodrigues, ela coloca uma reflexão. Assim, eu sou mãe de uma filha pansexual e uma lésbica e faço parte do coletivo Mães pela Diversidade. Gostaria que vocês pontuassem sobre as relações com a família, aceitação e diálogo que foi possível construir, visto que uma das instituições mais opressoras da população LGBTQI+, é a própria família. Parabéns a todos, uma pergunta da Marli Fernandes. Parabéns a todos, uma pergunta para a Herbe. Sei da sua luta e trajetória dentro da educação, te admiro.
fala um pouco da sua formação e como são suas relações com as famílias dos seus estudantes. Dicas para fazer ações em nossas escolas. Acho que a Gabi falou, essa da Marinalva, né? Gabriele, você tem alguma sugestão enquanto aluna para os educadores? Como deve ser a abordagem com os alunos? Marina Fernandes, discuto as relações de gênero na educação infantil. Falar em igualdade de gênero gera medo às famílias. Com relação às questões da sexualidade, o que pensar sobre isso? Precisamos de espaço para essas discussões. Qual a diferença entre uma mulher trans e uma travesti? Aqui comentários, né? Educação anticapitalista, antirracista, antimachista, anti-LGBTfobia. Ou a gente destrói essas amarras, ou a gente não vai criar um território potente para todo mundo, Lucas. Tiago Drummond. Sou homossexual, sou drag queen, estudei na escola pública MF Padre Leonel Franca. França, meu período onde me olhei, entendi quem sou de verdade. Foi por volta dos 13 anos no ensino fundamental. Sou quem sou hoje, me orgulho de ser quem sou. Graças a ótimos educadores, tive o prazer de ser aluno. Hoje, admirador do trabalho. Como educadores, vocês sabem o que se passa dentro da sala de aula e dentro da porta da sala dos professores. Muito importante. Infelizmente, muitas vezes tem que lidar com os professores. Também fica uma ponderação para vocês fazerem. Descolonização é super importante, porque a escola tem que ser um lugar de possibilidades e potencialidades para todos. Essa discussão de hoje é importante para se vencer essa onda reacionária e conservadora que vem crescendo, e assassina, eu diria, né? O sistema é opressor e traz um discurso de ódio a tudo que é diferente, nos torna ferramentas de reprodução de preconceitos e violências, por isso precisamos desconstruir esses preconceitos. Vamos ver se tem mais alguma aqui desse tempinho. Pessoal falando da potência dessa mesa. Me incomoda o fato de intervir na ação do agressor, mas não fazer o acolhimento a quem sofre essa agressão. Uso dos espaços comuns precisam ser discutidos e problematizados. Boa, Gabi, disse a Guinevere. Sidneia, eu vivenciei uma situação de banheiro com um aluno. Ele era proibido pelos colegas de usar o banheiro. Eu senti vergonha por eu não compreender com antecedência as necessidades dele. Essa questão do uso dos banheiros é muito complicado para a escola. Na opinião de vocês, como isso deveria ser abordado nas escolas, o uso dos banheiros? Parece que é uma questão latente, né, a questão. Mais uma pergunta, com relação ao uso dos banheiros nas escolas. Como vocês acreditam que isso deveria ser abordado ou resolvido? Uma questão muito importante, como deve ser abordado o uso do nome social. E aqui, Priscila, você poderia falar um pouco sobre neolinguagem? Eu me despeço aqui para o Thiago voltar e mediar. Para mim foi uma honra estar aqui dividindo esse espaço. E eu vou lançar um desafio. Que a gente crie um espaço permanente para esse tipo de discussão, nesse tipo de espaço. Porque, pelo que eu estou entendendo, quer dizer, do público, né? Porque entender na pele a gente entende, compreende, sente. É necessário. Então, esse é o desafio. Beijo, gente. Beijos. E aí, Rafa, já faz até o link com a questão de que perguntou sobre a questão dos professores, né? Se a gente abrir esse debate, esse diálogo, porque eu acredito que muitos professores, eles têm tais atitudes, tais ações, pela desinformação.
e até mesmo nós, enquanto educadores, estando e ocupando esses espaços, vão ter que nos engolir. Então, como eu vou retomar um pouco na apresentação, quando os alunos chegaram para mim e pediram, e eu via essa necessidade, foi então que eu também falei da onde que eu trabalhava, porque até então era indiferente. Mas foi quando eu entrei na luta, ali dentro daquele espaço, se eu não me movimentasse, não iria acontecer. E aí, Tiago, o que está acontecendo hoje é o que a escola está fazendo. Esse diálogo aqui é para os educadores, é para aqueles que ainda não entenderam e precisa entender. Se tem alguma dúvida, estamos aqui para isso, enquanto educadores, né? Nós somos seres pensantes, somos formadores, né? Então nós temos que formar os nossos pares, falar para eles, né? O diálogo está para acontecer, só você querer ouvir. Sobre o banheiro, nós vivenciamos isso também na escola. A princípio, o posicionamento da diretora, que foi no momento em que ela soube, porque para mim, gente, banheiro, teria que tirar essa coisa de feminino e masculino. Somos corpos ocupando os espaços, temos que respeitar o outro. Quando você entra ali, tem as portas, né? Para mim, teria que não existir banheiro feminino e banheiro masculino. Dentro da sua casa, existe banheiro feminino, existe banheiro masculino? Não é verdade? Então, por que ali tem que ter? É um espaço público, Andressa, né? Mas não tem que, a gente tem que parar com isso, de criar esses muros, né? E construir mais construir mais o respeito com o outro corpo. Não é meu, é dele, temos que respeitar. Então, quando aconteceu isso, a princípio, o aluno passou a utilizar o banheiro dos educadores, né, dos professores. A diretora fez uma fala na escola, né, com o coletivo, levou a Lucas para estar lá dialogando com a gente, foi quando eu a conheci. E também foi quando eu virei para todo o coletivo de professores e me posicionei no meu lugar no meu território, né, na minha fala. E aí, aos poucos, foi sendo, os professores foram trabalhando dentro da sala de aula. Conseguimos ainda o que esperávamos, o que desejamos? Não, ainda não, porque é um processo. E o processo ele é lento. Mas a gente não pode deixar de falar. Temos que continuar falando e continuar abordando isso. Sobre a questão da família, eu ainda estou no processo, gente. Estou no processo, como eu falei, sou de uma família protestante, mesmo não professando fé nenhuma. Vivência, eu não tenho nenhuma vivência para estar falando, né? Não tenho. Mas, como professora, eu chamaria os pais, a família, para estar conversando. Então, para falar, pegando o gancho do banheiro, existe um decreto, que eu não estou recordando o número agora, que dá direito a pessoa usar o banheiro de acordo com a identidade de gênero dela. Respondendo ao nome social, existe uma lei que também me garante o direito de escolher o meu nome e ser reconhecida por ele, inclusive dentro das escolas. Trocar o seu nome do registro já é possibilitado para toda mulher trans, ela sendo operada ou não. Falando da mulher trans e da travesti, a diferença é que não existe diferença. Eu me considero, eu me reconheço como uma mulher travesti, porém poderia ser uma mulher trans desde nascença, por conta
porque eu tenho hormônios todos bagunçados, mas sou travesti por questão política, para provar que a travesti ela pode ser professora sim, como a mulher trans pode ser professora, pode ser o que ela quiser, desde que ela tenha garantido o direito ao estudo. E respondendo a Marli, que estudamos juntas, a minha trajetória, como eu falei no começo, são 18 anos de sala de aula. Sou formada no magistério em 2001, comecei a lecionar em 2002, logo no início, e de 2002 até agora eu não parei. Já passei por algumas escolas, porém eu fico muito tempo dentro delas. E o meu relacionamento com os pais é o melhor possível. Eu sempre deixo claro, a minha sexualidade está fora da sala de aula. Eu estudei para estar aqui. A única diferença entre o professor hétero e a professora hétero é que eu sou travesti. Porém, estudamos da mesma forma. O meu corpo é diferente do dele e o meu corpo é diferente do dela. Mas eu não vou dar aula com o meu corpo. Eu vou dar aula com o que eu aprendi. Então, enquanto muita gente vem com teoria, eu sou a prática diária todos os dias. Eu sou a mulher trans, a mulher travesti que coloca a cara na rua, porque a gente sempre se pergunta quantas mulheres trans e travestis que vocês têm no convívio de vocês. Eu convivo com muitas pessoas de todos os gêneros, de todas as sexualidades. E não é fácil. Os meus pais, por exemplo, agora, enquanto estou em live com vocês, eu estou no grupo, eles estão mandando as atividades dos meus alunos que a gente está fazendo em EAD, eu estou em horário de aula, não contem. E é o melhor possível, porque se o pai entende a sua verdade e que você está apenas para ensinar, a sua sexualidade, seu sexo fica para fora. Isso não importa, desde que a criança aprenda, desde que a criança evolua e desde que a criança vire outras pessoas. Vire não, porque nós já somos alguém, eles aprendam que o meu corpo é diferente do dele, que nós não somos iguais apenas perante a lei, porém, nossos corpos são diferentes, cada um tem o seu jeito de pensar, seu jeito de agir, e se a gente trabalha com a realidade, com a verdade, os pais compram o nosso trabalho como os meus compram até hoje. Eu estou com a mesma turma há 3 anos, eu não contava com essa pandemia, estou assim, desde o segundo ano com eles, segundo, terceiro, quarto, e vou ficar ano que vem também, e eu vejo o quão bom é isso, conhecer cada pessoa, conhecer a evolução de cada um. Não foi fácil, chegar onde cheguei, tentaram me tirar da faculdade também, tentaram me tirar a todo momento, tentaram me tirar do emprego que eu tenho hoje de várias formas, eles procuram várias maneiras de tirar a travesti aqui da sala de aula, me colocar na marginalidade, me colocar fora desse meio. Então, é uma luta diária, são 2 leões por dia que a gente mata, não apenas um, são 2. E tô por aí. Eu queria só concordar com a Andressa, a questão do banheiro, né? Eu acho que não deveria ter essa separação. Até porque quando a gente vai num show, numa balada, num bar, num restaurante, muitos não existe essa separação, né? Então, tipo, se você tem a consciência, né, de respeito, de respeitar o espaço do outro num determinado local, por que não expandir isso para todos os lugares, né? E a questão da sexualidade, né, de como tratar isso, como qualquer outra condição humana, né? É só mais uma condição humana. Todo mundo tem sexualidade, né? E todo mundo é humano, faz parte da vida humana, faz parte da nossa existência. Então, a sexualidade não é nenhuma coisa absurda, não é nenhum monstro, não é nenhum bicho de 7 cabeças. O que a gente tem que ter é mais empatia pelo outro, né? Porque somos seres humanos, cada ser humano é diferente um do outro, não existe uma réplica, né? Nossa, então o que a gente tem que ter é essa questão de empatia, entender que a sexualidade do outro possa ser diferente da nossa e pode contribuir conosco e nós com eles na mesma proporção, né? Desde que a gente tenha esse elo de humanidade. A questão da família é uma questão muito delicada, porque a questão de informação ela é essencial para que a família se apoie, né, e se mantenha ali unida. Quando tem uma pessoa que pertence ao universo LGBT,
O que acontece? Quando ela está numa família que não tem informação, tem um núcleo muito fechado, numa determinada crença, numa determinada ideologia, essa pessoa não vai receber apoio, né? E esse apoio é fundamental para ela se desenvolver, né? Para ela ser feliz, para ela ser quem ela é. Só que, assim, o que eu queria dizer para as pessoas que conhecem LGBTs, que têm problema com a família, LGBTs que estão assistindo e têm problema com a família, família não é só de sangue, tá? Família é aquela pessoa que te apoia, que te entende, que procura te entender, né? E que está junto com você. Então, preste atenção nas pessoas que estão ao seu redor. Essas pessoas também podem ser sua família, né? Questão da neolinguagem, a neolinguagem é uma forma é uma tentativa de igualar as formas de tratamento, né, para não exaltar nenhum tipo de gênero, porque existe um desconforto, né, com a língua desde muito tempo, né, algumas questões feministas já há muito tempo contavam isso, a questão de quando você tem 10 homens numa sala e uma mulher, você trata todos por senhores. Quando você tem 10 mulheres e um homem, você também trata todos por senhores, né? Essas questões sempre passou pela cabeça de todo mundo, né? O porquê disso. Porque a língua é pautada numa base patriarcal, né? Onde a figura do homem, ela é enaltecida até mesmo na linguagem, na forma de você se expressar, né? Então, a neolinguagem, ela vem para tentar diminuir essa questão, né, do patriarcalismo e gerar um pouco mais de igualdade para mulheres, pessoas não binárias, intersexuais, né, pessoas que têm qualquer outro desconforto com a linguagem, né. Então, assim, essa neolinguagem, ela é estruturada por linguistas, pessoas profissionais que trabalham com linguística, que estudam isso a vida inteira e que tentam, ao redor do mundo, não é só uma questão brasileira, ao redor do mundo, criar um código de comunicação onde as pessoas sejam respeitadas de forma igual. Se alguém tiver curiosidade, pode me procurar no Facebook depois, eu passo o link de um material muito bom que tem sobre isso e de fácil compreensão, de fácil acessibilidade para todos. Ok? É isso. Eu queria só trazer um dado. A gente está falando bastante da questão dos banheiros, né? E aí tem uma pesquisa de 2016 que chama Pesquisa Nacional sobre o Ambiente Escolar no Brasil. Foi feita com estudantes LGBTs de escola pública em particular, né? Pegando todos os estados brasileiros. Foi uma pesquisa online. E aí tem um dado muito interessante que fala que 33% dos LGBTs não utilizam na escola espaços como banheiro, quadra e vestiário. E se a gente for pegar, né, esses espaços, são os espaços onde o corpo está no jogo, onde o corpo está à vista, né? Então, se os corpos LGBTs na escola, principalmente os corpos trans, não conseguem usar o banheiro, não conseguem habitar a quadra e não conseguem habitar vestiário ou espaços de socialidade, é porque esse é um espaço que não nos recebe, que nos é indevido, né? Então, eu acho que é urgente a gente repensar essas práticas binárias na escola, né? E nesse sentido, acho que o que eu vejo muito também como educadora é 3 propostas muito urgentes, que é de desbinarizar essas práticas, né? Tentar tirar a binariedade o maior possível de fila, de banheiro, de escolhas, de esporte. A gente quer colocar o que é de menina o tempo todo na escola, desde a educação infantil até a EJA, assim, a gente enquanto sociedade, né, não cansa de tentar dar às pessoas um papel que já está fracassado, né? O papel do que é ser homem, do que é ser mulher, está fracassado para todo mundo, não só para os corpos trans e para os corpos LGBTs. E também tem outra coisa que eu acho que a gente tem que trazer mais referências, né, para dentro da escola, porque a Chimamanda, por exemplo, fala muito, enquanto mulher negra, de uma história única, né, de ficar a vida toda consumindo histórias de pessoas brancas, da branquitude. E eu acho que isso também se estende para o universo LGBT, porque a gente fica consumindo referências
heterossexuais e cisgêneras o tempo todo, né? A literatura infantil, todas as referências televisivas do cinema. Então, eu acho que a gente tem que pensar, né, no que a gente traz para a escola, o quanto isso quebra o padrão racial, o padrão de gênero, o padrão de sexualidade, para a gente começar a trazer histórias plurais, né? No caso da minha oficina lá no Transcidadania, eu trabalhava muito com elas a questão da literatura. Então, a gente falava, será que existe uma literatura em massa que represente as pessoas trans? Né? Porque o que a gente vê é uma literatura que contempla corpos dentro do padrão. Então, a gente vai escrever, e ali a gente escreveu 2 antologias com mais de 80 poemas escritos por mulheres trans, travestis, homens trans, pessoas não binárias, que decidiram contar suas próprias histórias, né? Para que elas deixem de ser uma história que não é natural. Na verdade, as nossas histórias, elas existem, elas precisam vir à tona, elas precisam referências, né? Elas precisam vir à tona o tempo todo para que, desde a infância até a fase adulta, a gente perceba que é um direito nosso, que é algo que existe, que a gente tem esse poder e que a gente pode, né? E acho que a outra coisa muito importante é a formação dos educadores, porque nós que somos LGBTs, pessoas trans, enfrentamos 2 tipos de preconceito. De todos os alunos da escola e dos professores da direção também. E lógico que eu não estou falando aqui de todas as escolas, mas estou falando do que é o nosso Brasil, que a gente precisa pensar nesse ponto. Então, é um ambiente inóspito, né? Que se os alunos te atacam, se a direção te quer fora, se os professores te maltratam, quem é você nessa escola? E acho que é como a gente estava discutindo mais para trás. Um professor só não dá conta de salvar uma escola, né? A sua amiga trans não dá conta de te salvar de todo um rolê transfóbico. Então, eu acho que além dessa formação, dessa representatividade nos alunos, a gente precisa ter muita formação para os professores. E só contar uma historinha da questão do banheiro, lá na minha faculdade, a gente queria muito transformar, né, os banheiros, porque tinha aquela plaquinha que era do homem e da mulher, e vocês reparam, né, essa plaquinha, ela tem o homem de terninho na cor azul e a mulher de vestidinho, né, na cor vermelho, que também já dá uma indicação ali de corpos magros, de corpos adequados, né? Então, a gente queria destruir isso, né? A gente teve muita luta, muita discussão, e o que a gente conseguiu através da ideia de uma amiga ela falou assim, olha, vamos colocar espelhos no lugar das placas. Porque a gente estava muito atrás de um desenho que representasse todo mundo, A gente falou, não tem esse desenho que represente todo mundo. O que representa todo mundo é o espelho, porque você olha para o espelho e você se vê, e aquela é a sua maior referência. Então, a gente arrancamos, né, as placas, e a gente colocou 2 espelhos grandes nas portas, e dentro do espelho a gente escreveu banheiro para todas as mulheres cis e trans, e no outro banheiro para todos os homens cis e trans, e a gente teve um acordo também de que as pessoas não binárias tinham direito a usar o banheiro que mais lhe sentiam melhores, né? Então, é isso, eu acho que a nossa presença, ela tensiona, e a tensão, ela gera dor e conflito, por isso que é muito importante a gente ter os educadores, as pessoas, as amigas, ter todo um aparato para que isso possa ser uma pauta de todo mundo, né? Porque não se trata só da gente. Bom, gente, tá uma delícia o papo, um monte de pergunta aqui ainda rolando. A gente já está quase 1h30 aqui online, a gente precisa começar a partir para o encerramento. Eu queria só responder uma coisa que o Felipe Guedes comentou lá, que ele estava pedindo referências. O Lucas, ele é um pesquisador dessa área, ele produz vários artigos, e o Rafa está compartilhando aí no chat agora o link de um drive onde tem um monte de textos do Lucas debatendo isso. Então, para a gente reforçar a importância dessa discussão, a importância dessa formação, trazendo essa fala de novo de que a gente não precisa esperar o problema acontecer, a gente pode se preparar para ele, né? E não esquecer também, deixar isso muito claro, sempre quando a gente está discutindo gênero, sexualidade, que cada um tem o seu tempo. As coisas acontecem em um tempo para cada um, né? Então, às vezes, a gente até querendo ajudar, a gente pode acabar atrapalhando, né? Porque
só quem passa sabe a dor que é ter que enfrentar uma família, ter que enfrentar os amigos. Então, é preciso, nesse momento, ter muito tato, muita gentileza, muito cuidado, né, com essa pessoa, e, ao mesmo tempo, depende de todos que esse conhecimento se espalhe e que ele se multiplique e que a gente consiga transformar algumas consciências para que essa população ganhe mais visibilidade, né, ganhe mais legitimidade essa luta. E falando agora um pouco da formação dos estudantes, das crianças, a importância da formação política para cada um, né? Quando a gente fala que o corpo é político, o quanto que esse enfrentamento que a gente tem na sociedade, o que a gente mostra, o que a gente defende, o quanto que é importante. E aí, pensando nessa formação política, eu não poderia deixar de falar também o quanto que é importante que essa formação política ela também esteja direcionada para todas as outras lutas, né? Então, a luta antirracista, a luta contra o machismo, contra o patriarcado, e isso a gente vai chegar também na luta da luta de classe, da luta dos trabalhadores. Afinal de contas, a gente vai trabalhar, e quando a gente fala de uma mulher trans que vai ter que procurar um emprego, né? Olha a diferença de você ter que procurar um emprego numa empresa privada, que ela vai provavelmente te descartar, a menos que aquilo vá dar lucro para ela, e a pessoa ter a capacidade de passar num concurso público. É lógico que tem toda uma questão de educação por trás, que vai ser muito mais difícil, mas quando você passa no concurso público, aquele cargo é seu. Vai ter pessoas que vão te perseguir, vai ser difícil, mas você tem a garantia do seu trabalho ali, e você, com essa garantia você consegue ampliar essa luta, né? Eu acho que a luta dos trabalhadores, nesse ponto, ela é muito importante também, pensando nessa dimensão da interseccionalidade, né? Quanto somos atravessados por todas essas particularidades. Bom, eu acho que é isso. Eu queria passar um pouco rapidinho aqui a bola para vocês, para a gente fazer as considerações finais, dar um tchau e já surgiu aqui a proposta da gente manter essa live permanente, assim, por um tempo que a gente puder, porque já tem várias outras questões surgindo. Todo mundo adorou a ideia, então vamos pensar nisso. 24 horas, não vamos nem dormir. Vamos 24 horas. Então, vamos lá para as considerações finais. Quer falar, Priscila? Pode ser. Foi muito importante, né, esse espaço e essa reunião com essas pessoas maravilhosas, e conhecer um pouco de cada um e ter essa conversa é muito importante, porque é uma contribuição que a gente não consegue mensurar o valor dessa contribuição, né? E se sentir parte disso também é muito importante. Trazer as suas experiências, ouvir as outras, então isso é muito importante. Foi muito agradável, foi muito satisfatório, aprendi muito com vocês e espero que todos tenham aprendido e gostado igualmente. Até mais. Andressa? Desculpa, eu esqueci de ligar o microfone. Gente, é uma honra, um privilégio, é um prazer imensurável conhecer vocês. Na verdade, eu gostaria de ter esse bate-papo pessoalmente, né? Eu sou dos afetos. Voltando àquela questão da família, meu irmão diz o seguinte: família é sintonia. E houve essa sintonia aqui, né? Essa sintonia com vocês. E uma honra, Luca, uma honra, Discórdia, uma honra, Priscila, e eu quero estender, né? Que a gente construa esses laços aí. Para encerrar a minha fala, né? Eu vou usar uma frase da Angela Davis, mulher negra, lésbica, militante do movimento negro. Eu gosto dessa coisa de movimento, né? E ela diz o seguinte: quando a mulher negra
se movimenta, toda a estrutura se movimenta junto com ela, né? Então, é a partir dos nossos movimentos, a partir desses movimentos que estão acontecendo agora no Ocupa São Paulo, Ocupa Pirituba, Ocupa a Zona Sul, Zona Leste, é que nós vamos colocar isso em pauta e falar assim, nós existimos, esses corpos eles existem, esses corpos eles estão se movimentando na sociedade, esses corpos eles precisam de falar por si, e nós, enquanto educadores, temos que protagonizar a fala desses corpos, seja na sala, no pátio da escola, no portão da escola, no WhatsApp. Estou com muita saudade dos meus alunos, que passemos por essa pandemia e que os afetos venham a ser reconstruídos. E como disse a Priscila, é necessário respeito e empatia. Esse fica o recado aos meus amigos de profissão. Obrigado, Andressa. Só queria dar uma novidade aqui, que o Weintraub acabou de ser demitido. Agora temos... Ô, Glória! Eita, Glória! Gente, eu quero agradecer a Joyce pelo convite, agradecer Tiago, Rafa, agradecer a todo mundo que está assistindo, que se manteve nessa live, dizer que eu estou muito orgulhosa de estar nessa live com essas parceiras maravilhosas, com a Andressa, com a Gabriele, com a Discórdia, com a Priscila. Queria dizer que eu admiro muito vocês, assim como eu admiro todas as pessoas trans, LGBTs, as mulheres negras, os quilombolas, o povo cigano, todos os movimentos sociais, todos os corpos que lutam e resistem nessa sociedade, todo mundo que não para nem um momento de respirar para que esse seja um projeto de educação mais democrático, né? E acho que quando a gente fala de um projeto mais democrático, a gente está falando de uma escola que seja boa para todo mundo. A gente não constrói a nossa humanidade tirando a humanidade de alguém. A gente quer equidade, a gente quer uma série de direitos para que todos nós possamos fazer da escola um território potente, né, de articulação. E quero dizer que acompanhem o Instagram das pessoas trans, das pessoas LGBTs, leiam pessoas trans, assim como a gente tem que procurar uma formação que muitas vezes as faculdades não nos dão, que a escola também muitas vezes não nos dá, né? Acho que a escola ela é um espaço potente a partir do momento que ela reconhece essa ausência e faz um trabalho na contramão, né? Então, eu quero dizer isso, as pessoas trans LGBT são que me impulsionam a estar na luta todos os dias, e acho que as alianças que a gente faz são extremamente potentes, e acho que quando a gente tem uma escuta sensível e minimamente uma sensibilidade, a gente consegue sim fazer alianças potentes, mesmo que essa não seja a nossa pauta, mesmo que essa não seja a nossa vivência, mas se a gente precisa se aliar o tempo inteiro para conseguir enxergar um projeto de escola que seja bom para todo mundo. Então, meu beijo a todos vocês, e estamos aqui para o que vocês precisarem também. Valeu de novo, Lucas. Gabriele? Microfone, Gabi. Gente, eu quero agradecer vocês. Foi um convite. Desligou de novo, Gabi. Foi. Não. Aí. Não. Foi um assunto muito necessário mesmo. Eu não falei tanto, porque eu sou uma pessoa que, para mim, eu sou muito nova nisso, então eu ainda estou aprendendo bastante, mas eu absorvi muita coisa hoje. E é uma coisa que a Meire sempre me fala, busque conhecimento, e é o que eu faço. Então, busquem conhecimento, busquem conhecer, conversar, como a Luca disse, ler sobre as mulheres trans, sobre as travestis, é sempre interessante.
tá procurando saber sobre. Então, é isso. Muito obrigada. Prazer enorme, Gabriele. Dona Discórdia. Prazer enorme, Gabriele. Dona Discórdia. Estou tentando. Bom, consegui liberar o microfone. Gostaria de agradecer o convite. É importante a gente também falar que o Brasil é o país que mais mata mulheres trans e travestis no mundo e que 95% de mulheres trans e travestis estão na prostituição e que essas foram expulsas da escola ainda no ensino fundamental e tiveram as ruas como seu único sustento, que foram abraçadas por travestis antigas e que continuam hoje em dia. E o meu papel social é fazer com que essa mulher trans, com que esse homem trans, com que essa criança permaneça na escola até quando ela quiser, e estarei lá enquanto eu puder para proteger com o meu corpo, com a minha fala, falarei em todas as faculdades que me chamarem, como sempre venho falando, USP, PUC, continuarei sempre, enquanto tiver vida, falando que toda mulher trans e travesti tem que ser o que ela quiser, desde que permitam que ela seja. E basta ela querer e ninguém expulsá-la de lá. Então, quando eu falo de escola, é um assunto que me dói bastante, porque eu preciso que essas mulheres continuem estudando para ser médicas, bombeiras, enfermeiras, e os homens trans a mesma coisa. Foi um prazer estar com vocês, como eu já disse. Estarei disposta para todas as outras, e por hoje é só. Obrigado. Muito obrigado a todos. Agradeço a todo mundo que ficou com a gente até agora, que teve essa paciência, que teve essa disposição para ouvir, que contribuiu, que mandou aí todos os elogios que mandaram. Um público potente também, eu diria, né? Agradeço cada uma das falas, cada uma de vocês que vieram aqui ensinar para a gente, né? Eu queria agradecer também a um monte de pessoas que estavam por trás de tudo isso, para isso aqui acontecer, né? Quando a gente viu que saiu a programação do Ocupa São Paulo, a Joyce jogou lá no grupo, gente, falta uma mesa sobre questões de gênero, identidade, e tinha acabado de sair, já estava pronta a lista, e a gente falou, não, vamos dar um jeito nisso. E aí eu acordei, olhei para o WhatsApp, que estava acontecendo ali na hora, e a gente começou, não, vamos. E um monte de pessoas se organizou, e aconteceu. Eu queria agradecer a Samantha, ao Henrique, a Joyce, a Guinevere, o Marcos, que ficou aqui na parte técnica, o Rafael, que ficou no chat, a Marina, a Fran e a Márcia. Espero não ter esquecido ninguém, eu tentei fazer, mas pode ser que eu tenha esquecido, desculpa, gente, mas essas pessoas foram lá, ajudaram, fizeram acontecer, então a gente é muito grato a vocês também. Então é isso, obrigado e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Ai, meu Deus do céu.